tarde, queridos. Nesse tempo de isolamento social, eu resolvi fazer alguns vídeos para vocês e o tema que eu trago agora é um tema histórico. É um tema que, embora histórico, se assemelha muito com o que nós estamos passando hoje. Então, o tema de hoje é o impacto da gripe espanhola no Brasil. Bom, a gripe espanhola chegou ao Brasil em 1918, em setembro de 1918, e ela foi disseminada mundialmente pela Primeira Guerra Mundial. Ela não surgiu na Espanha, como todo mundo pensa, a provável local de surgimento dela foi os Estados Unidos, e com a ida dos soldados para a guerra, acabou levando esse vírus influenza para toda a Europa. E esse vírus se disseminava muito facilmente. Como é que ele chegou no Brasil? Ele chegou no Brasil num navio inglês que aportou em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. E logo depois de ele aportar em Salvador, foram narrados os primeiros casos de gripe espanhola em Salvador. A gripe espanhola teve 3 ondas de contágio e a que chegou no Brasil foi a segunda onda de contágio, que foi em setembro de 1918. Causou a morte de milhões de pessoas no mundo. Estima-se que 1/3 da população mundial tenha pego a gripe espanhola. No Brasil, quando chegou o navio inglês e contaminou e trouxe o vírus influenza para cá, foi recomendado o isolamento das pessoas em casa. Medidas sanitárias como isolamento social, a questão de higiene das mãos, trocas de roupa de cama e outras medidas que evitassem a disseminação do vírus. O Rio de Janeiro registrou 1/3 dos mortos do país, ou seja, ele foi bem impactados Rio de Janeiro e São Paulo. Não existia serviço de saúde pública no Brasil. Os hospitais que existiam eram privados. Então foi necessário criar alguns hospitais de campanha para acolher esses doentes. Todos os hospitais eram improvisados, portanto não tinham estruturas e foi provado uma insuficiência de leitos e muitas pessoas morreram em casa sem nenhum tipo de atendimento. Foram decretados fechamentos de bares, lanchonetes, igrejas, teatros, repartições públicas, escolas, por um período onde houvesse essa contaminação. Também foi fechado o Congresso Nacional aqui no Rio de Janeiro, porque ele era no Rio de Janeiro à época, e o Senado. Então foi uma situação atípica, que inclusive o presidente eleito da época, Rodrigues Alves, não conseguiu tomar posse e acabou vindo a óbito por conta da gripe espanhola. Então o ministro Carlos Chagas, que foi um ministro escolhido à época para continuar a campanha e o tratamento da gripe espanhola, acabou fomentando a criação de tratamentos e incentivando a pesquisa de vacina. No entanto, a vacina chegou apenas em 1944, muitos anos depois. Chagas Freitas, então, indicou que fosse feito o isolamento social e começou a investir em hospitais públicos. A partir do surto da gripe espanhola, começamos a ter saúde pública no Brasil, o que até então era exclusividade daqueles que tinham maior poder aquisitivo. Então, eu trouxe essa questão da gripe espanhola para vocês para mostrar como ela se assemelha à crise que a gente está passando. O último isolamento social do Brasil foi em 1918, então é uma coisa muito diferente para todos nós. No entanto, que ele sirva de aprendizagem para que a gente aproveite a experiência
da população à época, embora muito diferente, que hoje o mundo globalizado nos dá outras alternativas para aprender com os erros e construir um combate mais rápido e eficaz. Bom, vejo vocês no próximo vídeo.